Batalha espiritual. Como vencer o mal? Hoje nós vamos estar falando sobre forças do bem, forças do mal e como você vai vencer essas batalhas. Lembrando que uma das maiores batalhas que você vai travar é com pessoas que são possuídas, pessoas que acreditam, que acham que demônio não existe. Mas aqui eu vou alertar você nessa mensagem, aonde o mestre nos ensina como a gente se preparar, porque o inimigo ele vai usar pessoas de uma forma terrível para destruir sua vida. Se você abrir os olhos espiritual, se você entender essa mensagem, você vai ficar esperto, porque ele usa muitas pessoas para atrasar sua vida, para destruir sua vida e para parar os planos de Deus, dando ideia, né, cochichando no seu ouvido. As pessoas só entendem de batalha espiritual no sonho, teve um sonho, uma visão, e aí sim, agora sim eu tô. Deus me revelou que alguma coisa vai estar querendo me atacar, mas você tem que entender o lado espiritual que os demônios ele entra em pessoas e eles querem fazer o mal em você, seja no trabalho, seja até dentro da sua família. Se der o lugar, ele vai usar pessoas para destruir. Ah, lembra quando o Pedro não queria, um dos escolhidos do Senhor não queria deixar ali o Senhor, né, fazer a vontade do Pai, e ele fala: aparta de mim, Satanás. Deu espaço às forças malignas. E nesse momento eu vou te passar para você como você vai travar suas batalhas. Você vai entender que pessoas são usadas pelos demônios para atrasar a sua vida, para atrasar a sua finança, para atrasar o seu casamento, para atrasar os seus sonhos, os seus projetos que você colocou diante de Deus, que você vai acompanhar essa mensagem aqui. Bora para cima. Eu não vou deixar essa tela para vocês estarem vendo. A batalha espiritual, vencendo com autoridade. Um dos versículos aonde o mestre aconteceu essa batalha aqui, que você vai olhar esse capítulo e você vai entender essa batalha que teve aqui. Em Marcos 9:25 fala assim, eu vou ler só uma parte do versículo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, saia dele. Jesus deu autoridade, nós vamos abrir, falando autoridade para que os demônios saíssem daquele menino. Jesus encontra um menino possuído com um espírito que o atormentava desde da sua infância. Desde da sua infância. Lembrando que todos, né, pecaram, pecaram e foram desconstruídos da glória de Deus e precisa da graça, precisa da misericórdia de Deus. Não pense assim que as pessoas, por mais boas, não, mas essa pessoa é muito boa. Não é possível que essa pessoa aqui é possuída ou está fazendo do lado do mal. Ou só existe dois lados. Ou você está do lado de Cristo, que o Senhor está fazendo os planos de Deus, ou então você está do outro lado. Tem gente que fala assim, não, mas não é todas as pessoas que são assim. Tem muita gente boa, que não sei o quê. Tem muitas pessoas. Mas a certo ponto, nós olhamos que só existe dois lados. Só existe dois lados, ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Não tem negócio de estar em cima do muro. Tem gente que tem um caminhozinho assim, em cima do muro, aonde aquelas pessoas não são do mal, nem são do bem, nem são de Cristo, e ela tem, sei lá, outro Deus. Não existe isso. Ou você está com Deus, ou então você vai dar brecha para que esses espíritos não deixem você estar do lado de Deus, porque ele vai estar, ó, no seu ouvidinho ali falando, não vai estar com Deus. E, e o que acontece? Aquele menino era possuído. Imagine um pai, você tem uma criança, eu tenho uma criança, a Laura, e ele começar a ser possuído, começa a ter várias visões. Tem criança que está dentro do quarto e ele começa a ver um amigo imaginário. Ele começa a ver vulto, e você, pai, nem entende por que esse menino é tão agitado. E por que acontece isso? Por isso que devemos orar para nossos filhos e tomar cuidado, né? Até com o presente que dão ao seu filho, porque pode vir possuído alguma pessoa
querer tirar, principalmente a internet é o canal que mais tira crianças, jovens do caminho de Deus e começa a ser possuído pelas forças malignas, sai do caminho do Senhor. Então a gente tem que ficar esperto sobre isso. E outra parte que Jesus fala, nesse versículo, o que fala que os discípulos não conseguiram expulsar, mas Jesus revela o poder da fé e da autoridade espiritual. Ah, não, é porque ele estava despreparado. E é isso que eu estou alertando, uma batalha espiritual, nós estamos travando para você estar preparado, que muitas forças estão querendo destruir a sua vida, querendo destruir o seu lar, destruindo, dizendo que Satanás não existe, que os demônios não existem nesse mundo, enquanto ele está, e tem várias e várias estratégias. Uma das estratégias é não acreditar em Deus. Outras estratégias é ele matar outras pessoas. Outra estratégia é falsos profetas, ensinar várias coisas erradas. Tem muitas crianças que não obedecem mais o pai. As redes sociais começaram a entrar na mente dele para que eles fossem contra os pais, tudo que for ensinado. Em 2 minutos, ó, toma cuidado, o TikTok, esses vídeos de 30 minutos, que já está nas redes sociais, todas elas têm, para que a criança não estuda, para que a criança não, como é que se diz, não obedeça os pais. E muitos adultos também estão nesses vídeos grudados, passa ali já o que 2 horas, 3 horas, não sabe, mas quando pega a Bíblia vai ter sono, quando vai fazer um curso tem sono, quando vai fazer um exercício não consegue fazer. Como mudar a alimentação, não consegue, mas consigo passar 4 horas dentro das redes sociais, eles tentando manipular sua mente. Hoje, todas as redes sociais, elas estão ligadas para que o anticristo chegue e comece ali colocar na sua mente para que você, vários pensamentos diferentes, para que você saia do caminho da verdade. E se você não está lendo a Bíblia, se você não está alimentando, é igual comida. Se você parar de comer, você vai passar mal. Se você não estiver alimentando sua mente, drives poderoso, essas ideologias nojentas vai estar na sua mente, vai travar as crianças, vai travar os adolescentes, os adultos também estão sendo dominados, porque ali também passa muita pornografia, passa muita coisa que te tira o foco de Deus. E a gente vai falar sobre esses caminhos que você está vendo aqui. Eu vou estar falando em 3 pontos fundamentais para você se preparar para a luta espiritual. Bora lá. Primeiro ponto. A fé abre o caminho para a libertação. Você vê que a criança estava possuída, mas o pai tinha ali, né? O pai tinha pediu ajuda a Jesus, mas ele falou: minha fé é muito pouco. O pai clamou ajuda a vencer a minha incredulidade. Ele pediu ajuda ao mestre. E tem muita gente precisando de ajuda. Talvez fala assim, mas minha fé talvez seja muito pequena. Encosta perto de grupo de pessoas que possam te ajudar sobre a buscar a grande libertação. A libertação começa quando o pai começa com sua fraqueza e busca ajudar e busca a ajuda de Jesus. Então ele começa a buscar a ajuda de Jesus. E muitas pessoas estão preparadas, já entendem o lado espiritual que muitos estão brincando, achando que os demônios não estão armando, eles sempre estão armando para destruir sua vida. Fique esperto com isso. Então o pai, ele entendeu, sabe de uma, eu vou clamar a Jesus. Ele entendeu que ele precisava de ajuda. A fé não precisa ser perfeita, meu irmão. A fé não precisa ser perfeita, ela precisa ser sincera, sabe? Do seu coração, que você precisa de ajuda, que você precisa entender o lado espiritual. Será que os demônios não estão atrapalhando meus projetos, não estão atrapalhando minha família? Tudo que eu tenho pensado, parece que está dando tudo errado, parece que as coisas... Desculpa, irmão. Será que as forças malignas não têm tentado te parar de travar a tua vida? Cuidado com isso. Está na hora de você entender sobre isso. Uma fé sincera. Quando você começa a entender, você começa a entender sobre isso.
entender que você precisa de ajuda, o Senhor vai abençoar a sua vida e como ele libertou essa criança, o Senhor vai trazer bênção sobre a sua vida. O segundo ponto que a gente vai estar falando, Jesus traz autoridade sobre todo o mal. Em Mateus 10, ele dá autoridade à igreja, dá autoridade àqueles que buscam verdadeiramente a Deus para vencer o mal. É uma batalha travada. Quem pensa que não está numa batalha, toda hora tem alguém querendo te derrubar. Eu falo isso, tem gente que está no emprego, pensa que não tem, são todo mundo amigo deles. Tem gente ali querendo te derrubar toda hora, tá? Eu falava direto para minha esposa, eu falava bem assim, Simone, cuidado, porque você falando perto de uma pessoa, ela vai falar mal do patrão, do gerente, começa a falar para ver se você solta algumas palavrinhas assim que Satanás fica, né? Solta algumas palavrinhas e depois ele vai falar pro dono, pro gerente, para prejudicar a sua vida. Gente usada, gente gananciosa. Tem alguns pontos que você vê que pessoas são possuídas, gananciosas, pessoas querendo derrubar o outro, não aceita nenhum princípio na vida dele. Principalmente quando fala de Deus, você chega a ver a pessoa se tremer. Você consegue ver isso aqui, o que eu estou passando para você. Você consegue ver sinais de pessoas que querem destruir você, que estão armando contra você. Se você escutar essa mensagem, ver o que eu estou falando aqui, você vai anotar e vai se preparar para essas forças malignas que estão querendo derrubar você. Você vai ficar esperto. Então, um ponto, Jesus não debate com o espírito. Jesus não debateu com o espírito, ele ordenou com autoridade. Jesus ordenou com autoridade sair espírito malignos. Então, tem certos pontos que você não precisa debater ali. Você está debatendo demais. Se as pessoas estão possuindo, estão querendo derrubar, você tem que ter estratégia de saber que as pessoas estão querendo te derrubar, que o demônio ele usa pessoas para te derrubar e você não está percebendo isso. Você não está sabendo disso. Está na hora de você entender as estratégias espirituais. Jesus só repreendeu. Está na hora de você, até em pensamento, estar orando, estar derrubado. Você saber pensar na hora de responder as pessoas que estão querendo derrubar você. Mas você, se você não tiver essa mensagem aqui, não entender sobre o lado espiritual, você vai pensar que você tem que ir pra guerra, igual o músico fala, bora, ó, porrada, bora pra porrada, bater nas pessoas. E você não entende o lado espiritual. O espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia. Jesus ordenou que o espírito, ali já estava possuído, o menino caindo pelo chão. Então a autoridade do Senhor de expulsar os demônios, ela sai com autoridade e você pode ir caladamente, né? Só em mente mesmo ali, repreende. Senhor, me dá força aqui. Senhor, me ensina aqui, Pai, como é que eu vou ter estratégia. Você perceber mesmo. Se você olhar no olho e você pegar aqui os pontos fundamentais que eu estou falando de pessoas que são usadas para te derrubar, para deixar você cada vez chega em casa, você não consegue tirar aqueles pensamentos da sua mente, porque Satanás usou pessoas para falar no seu ouvidinho. As estratégias também que você ouviu, música que você ouviu o dia todo. Como você chega em casa todo dia, o tanto de as pessoas falou para você, música, as situações aconteceram. Não é só pessoas também. Existem várias situações. Coloca um anjo no seu olho, no seu ouvido, porque isso tudo são estratégias que o mal vai querer derrubar você. Em Cristo temos autoridade para resistir o mal e proclamar a libertação. Ei, enganchou. Enganchou aqui. Então Deus dá autoridade a você. Então não é você que vai vencer. É autoridade. Deus dá autoridade para você vencer. Então tem gente que pensa que nós somos super-homens, todo poderoso, né? Que alguns pastores aí é o Superman, nunca pecaram, são santos. Você só sempre vai atrás dos pastores. Não, pastor, é você.
é que vai me ajudar. Ah, tem fulano. Não, cada quem tem uma batalha. Olha, quem tá na igreja, quem é pastor, quem não é, quem tá buscando a Deus, todas elas a batalha diária. Todo dia você está batalhando, todo dia há uma batalha. Você tem que pensar, ah, não, mas vocês parecem santinho demais, são santos. Não, é Cristo. Cada dia nós levantamos de manhã e sabemos da batalha espiritual. Por isso que eu estou falando sobre batalha espiritual. Acordar de manhã é estar numa guerra. Um dia você acorda todo alegre, outro dia você acorda triste. Se você souber que você está numa batalha, você fala, ó, vou dar um jeito de tirar essa tristeza. Ah, eu tô pensando de, ah, fulano tá me passando mal. Ah, tô pensando naquilo. Todo dia seus pensamentos, você tiver essa inteligência emocional e encaixar sobre isso aqui, sobre as estratégias, que todo dia você tem que lutar até contra os seus pensamentos. Os pensamentos querem destruir o corpo, né? Também não ajuda, né? Às vezes está doente, falando que você não vai conseguir, que não vai isso, os seus pensamentos também falando que você não vai conseguir, você procrastinando, uma coisa não faz, outra não faz, então é muita luta, é luta contra você, você olha no espelho, já vai ser uma batalha. E se você for lá abrir a Bíblia, em Romanos 8, você vê aquela batalha do seu corpo, já é uma guerra espiritual, então não tem nenhum dia que você não vai acordar e você não vai ter uma batalha, mas sabe que essa batalha, você tem que acordar de manhã e saber que você já venceu. É tempos difíceis, mas sabe que Cristo está do seu lado, olhando você, batalhando e ele ali do lado. Então são batalhas que já são vencidas. Agora, se você não pegar o que eu estou falando aqui, você vai ficar em momentos difíceis e você vai ficar perguntando: o que é que está acontecendo na minha vida? Ah, como é que eu vou aplicar isso? Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? O outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que são 3 pontos que você vai aplicar na sua vida, assim como o mestre fez. Eu acredito de tudo que os passos que tem na Bíblia, que o Senhor ensinou, é, é ensinando para os seus alunos. Até teve outra mensagem, né? Nós estávamos ali no grupo falando, meu tio Cristo falando sobre como foi, porque Jesus perguntou o nome do demônio, nós começamos a discutir não, debater aquilo ali, e eu falo ali, para mim, ali também é ensinamento, o Senhor falando assim, filho, tudo é ensinamento. Se o Satanás vai falar o nome, se não vai, mas ele faz tudo por uma estratégia. Não precisava ele perguntar o nome, ele fala ali, sou legião. Não é um nome, isso é uma quantidade de demônio, né? Ele não respondeu direito a Jesus. Mas Jesus perguntou e ele ensinando, ó, cuidado quando vocês for repreender um demônio, vai ter muitos ali naquela pessoa, é muitas estratégias querendo te derrubar. É legião, imagina, um só já é terrível, imagine legião, um monte de demônio em uma pessoa só, é muitas estratégias para derrubar você. E você tem que ficar esperto sobre isso. Eu vou estar aqui colocando para você acompanhar comigo. O terceiro ponto é assim: a presença de Jesus transforma o impossível. Transforma o impossível. O menino parecia morto, o menino estava numa situação ali, mas Jesus o tomou pela mão e o levantou. Vai, é, tem hora que isso pode acontecer até com você. Você está exausto, ou então outras pessoas que você foi expulsar, você vê que a pessoa parece estar desistindo. Tem gente que está desistindo de tudo, parece que morreu a sua mente. Não é só aquela jogada, pessoas possuídas, mas tem gente que os pensamentos delas são tão terríveis. Tem pessoas que você encosta, meu Deus, parece que essa pessoa está morta. Você vê que os demônios dominam a vida dela, ela não pensa coisas boas. Tem muita gente desse jeito. Jesus olhou para o menino, né? O menino parecia que estava, mas Jesus tomou pela mão, acreditou ali. O Senhor, né, acreditou, não, quer dizer, o Senhor levantou aquele menino, bem assim. Tem muitas pessoas precisando. Talvez você esteja precisando também. E a situação? A situação é essa de você ver que tem pessoas que estão no mundo, se você olhar a mentalidade de muitas pessoas, parece que estão mortas. Pessoas andando no meio da rua, não acreditam em mais nada.
Está na hora de a gente usar a estratégia de libertação para ajudar pessoas. Onde havia morte, Jesus trouxe vida. Aonde há muitos pensamentos ruins em nossas vidas, há vida. Há uns pensamentos de bonança, de pensamentos bons. Está firme, mudando a sua mente para estar na batalha, lutando. E sabendo que todas, só você sabendo que está com o mestre, você vence todas as batalhas. Que aqueles que se levantaram contra você, você vai olhar e vai falar assim, ó, sempre olhe para essa luta é pequena. É pequena porque quem está na minha frente vencendo é o general, é o próprio Cristo na sua frente vencendo. Então as lutas é pequena. E começa a instalar, começa a falar isso todo dia dentro do seu quarto, na sua casa, no trabalho. Quem está levantando, as pessoas que levantaram para destruir você sempre são eles, endemoniados. Eles estão tentando derrubar você. Todas as estratégias, deixar você triste, de colocar você para trás. Demônios entram em pessoas tentando derrubar você, tirar a sua vida, deixar você frustrado, dizendo que você não consegue, mas você consegue. Porque é o mestre que está aqui, ó, repreendendo e o menino restaurado na vida, o Senhor trazendo de novo aquele menino para brincar com outros colegas, como foi a libertação da criança que desde a infância que era endemoniado, possuído pelo mal, o pai ali não tinha aquela fé de buscar ao Senhor, mas aqui eu estou dando estratégia para você aplicar na sua casa, no seu dia a dia, porque todos os dias você tem que acordar, entender que você está numa batalha espiritual, assim como aquele menino já tinha fazer desde a infância. Olha só o sofrimento. O pai também, nesse sofrimento, porque sofre toda a família. Pessoas drogadas, pessoas se prostituindo, pessoas querendo se matar, pessoas sofrendo. Quantas pessoas estão possuídas pela I? Toda a família sofre, o pai sofre, a mãe sofre, é todo mundo. E a gente tem que estar entendendo sobre a batalha espiritual, entendendo que o Senhor está aqui mostrando como a gente sair desses caminhos. A fé é sincera e abre porta. Abre a fé no mestre abre porta para você ter vários caminhos, você entender, não, aqui tá abrindo uma porta, essa tá aqui tá fechada, ali abre outra. Aí você começa a abrir, ó, essa aqui fechou, você abre outra. Sempre há no fundo do túnel há uma luz. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Muitos pensaram que Jesus tinha na cruz, tinha morrido, que tinha acabado tudo. E ao terceiro dia ele ressuscitou, e onde estava todo mundo triste, os discípulos chorando, e que agora que vamos fazer? Mesmo Jesus dizendo que ia ressuscitar, e o mal falando, nós vencemos. Destruímos Jesus aqui na cruz, matemos eles e pronto, agora acabou isso aqui. E ao terceiro dia Jesus ressuscita. Ao terceiro dia, ninguém pode parar um cristão. Se não parou o mestre falou assim: eu estou com vocês. E se Paulo está dizendo nem a morte, você vai, o que, mano? Nem a morte pode parar um cristão. Você que está com. Se nem a morte pode parar você. Tem gente que pensa que um cristão, ali como na Nigéria, está morrendo um monte de cristão, pensa que estão parando o evangelho, que estão parando os cristãos, que muitos lá em Roma morreu, ou em vários outros países morreu, pensa que parou. Não, a vida. Ah, se você tivesse o terceiro dia, você entendesse isso. Até você que está em luto, pessoas que perderam os parentes, que toda vez lembra, chora. Eu não quero morrer amanhã. Que, eu sei que tem uma parte de um luto, a maioria de Israel aí fala sobre passar 40 dias. Eu não quero depois de 40 dias, depois de eu morrer, alguém me conhecer e falar, vou chorar por César. Não, luto. Você tem que entender. Se você puder avançar, entender que a vida começa depois da morte. Ah, tem gente que não vai entender isso. Tem gente que não vai entender isso. Como Jesus ressuscitou, a gente, quando a gente morre, já. A gente tem dois corpos. O corpo espiritual. Vai ser nem outra pregação. O corpo espiritual e a carne. Esse ali, né? Vai para a terra ali, fraco. Mas o outro já sai, tá vivo ali, vai aguardar
o grande arrebatamento e de novo vai se encontrar com o corpo ali mais restaurado a carne. Então, se você entender isso, tem gente que eu tô falando de três níveis, criança, adolescente não entende. Tem gente que está nessa fase, mesmo com 40, 50 anos dentro da igreja, não entende. Tem uma fase de adolescente, ou de criança, adolescente e de adulto. Quando você está na fase espiritual, em terceiro nível. Se você entender isso aqui, porque nós somos limitados, o ser humano é muito limitado. Eu entendo muitos pais da igreja, muitos cristãos, eu entendo isso, que ele está lá, já entendo tudo isso aqui. Estou entendendo que eu não preciso chorar para aqueles que foram tomados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, morreram perseguidos, mas eu sei que eles alcançaram, estão num lugar melhor. Tem gente que não entende isso. Você tem que entender o lado espiritual. Porque demônios vai dizer que esses cristãos, olha como que está acontecendo, ai, tá na hora de parar, uns morreu, outros, tá aí, vocês estão sendo fracassados. Tem gente que vai falar desse jeito. Tem gente que vai trazer desse jeito, achando que pararam os cristãos, aqueles que seguiram a Cristo, achando que nós somos fracassados. Mas se você entende o lado espiritual, a batalha que nós temos, se Cristo venceu, e ele e o próprio Cristo fala que nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Então não há nada que há de parar você. Se você está escutando essa mensagem, o que eu falei, os três pontos fundamentais para você entender a batalha espiritual que os demônios usam, várias situações, e usa bastante pessoas para parar você. Se você entendeu essa mensagem poderosa, você vai aplicar isso na sua vida. Não adianta eu falar que você não aplicar, não adianta você ler a Bíblia e não aplicar. Não adianta, muita gente lê a Bíblia, escuta homens de Deus e não aplica na sua vida. Está na hora de você aplicar. Ah, um pastor ora por mim, alguém ore por mim. Mas está na hora de você viver isso. Está na hora de você aplicar a Bíblia na sua vida. Está na hora de você entender essa mensagem poderosa. A gente vai estar encerrando. A fé é sincera e abre porta. A autoridade de Jesus para libertar qualquer pessoa. A sua presença restaura o que parecia perdido. Sai, espírito surdo e mudo. Sai toda incredulidade. Sai tudo que não vem de ti. O Senhor restaura você. O Senhor restaura a sua vida. O Senhor abre porta para você. E o mundo espiritual, os demônios, nada pode contra você, porque o mestre venceu. Ele venceu. Ele mostrou na sua palavra que a autoridade sobre os demônios, sobre as forças celestiais terríveis do mal, ele venceu. E ele mostra a você como vencer isso todos os dias. Que Deus abençoe sua vida. Que o Senhor derrama graça. Que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Nem vou falar dos dons espirituais, porque tem gente que não avançou isso. Mas tem hora que não é o olho carnal, tá? É lá dentro da mente. Você vai olhar para uma pessoa e você vai lembrar cada mensagem. Quem escutou essa mensagem aqui, você vai olhar para a pessoa e quantas vezes eu orei, Senhor, me dá o dom de discernimento de espírito. E quantas vezes a gente olha assim e fala, essa pessoa aqui não tem nada de Deus. Gente, isso é tão fácil. Deus vai mostrar tanto para você, assim, pessoas querendo derrubar você. Pessoas não, e usada por ele. A estratégia de Satanás no mundo espiritual são essas pessoas querendo derrubar você. E vai ser tão fácil você começar a ter discernimento. Você vai olhar para o olho da pessoa. Tem pessoas que até tremem a boca, através até do jeito, né? Como muitas pessoas falam sobre gatilhos mentais, sobre PNL, entende, a polícia também, né? Começa a entender como a pessoa mexe muito aqui, né? A sobrancelha, o olho, a boca. Mas um cristão, o próprio Espírito de Deus que mora dentro de um cristão, ele vai mostrar. Olha como tá. A boca chega a estar tremendo, o olho chega a estar assim, ó, saindo para fora, querendo te fazer o mal, destruir teus planos, teus projetos, destruir tua família, mas está repreendido em nome do Senhor.
Você pode levantar a mão para cima e dizer: Senhor, nesse exato momento, nenhum mal há sobre minha vida, Pai. Eu repreendo todas as forças malignas na minha vida e agora eu me rendo a Ti, ó Pai, porque o Senhor é vencedor. E nesse exato momento eu recebo, pela autoridade do nome do Senhor, que as forças do mal, do inimigo está caindo por terra, todas as correntes estão agora desabando, caindo por terra. Toma posse da bênção do Senhor. O Senhor está abençoando a sua vida agora. Seja liberto. Você que não foi liberto, seja liberto agora. Em nome do Senhor, eu autorizo em nome do Senhor que você seja liberto agora, que você receba a bênção do Senhor, que o Senhor transforme a sua vida, a sua família. Receba a bênção do Senhor e aplique essa mensagem na sua vida. Deus abençoe a sua vida, pois o Senhor é grande. Que o Senhor venha abençoar a sua vida e vença. Entenda a batalha espiritual. E nessa batalha você é vencedor.